Olá, meu nome é Rosângela e hoje eu quero compartilhar com vocês mais um princípio, talvez um princípio um dos mais importantes no relacionamento, que é falar sobre a vida íntima, sobre a sexualidade do casal. Então, hoje em dia, nós temos vivido tempos onde o sexo tem sido banalizado. E eu quero introduzir com a seguinte frase: o sexo é o encontro de dois corpos, porém o amor é o encontro de duas almas. Então, antigamente as pessoas elas se relacionavam e o sexo ele não vinha dissociado do amor, mas eram coisas que caminhavam juntas. Então, primeiro as pessoas se apaixonavam, viviam um relacionamento de romantismo e depois elas partiam para a intimidade sexual. Hoje o que nós vemos é que os relacionamentos eles têm começado da forma inversa. Então muitas vezes as pessoas nem se conhecem muito bem e aí elas já vêm para intimidade sexual e acabam não aprofundando o relacionamento, porque elas começam pelo fim. E aí elas são impedidas de desfrutar de tudo aquilo que o sexo é capaz de proporcionar para elas. Então, quando a gente desfruta de um relacionamento que é regado de amor, cumplicidade, parceria, isso vai influenciar diretamente também na sua intimidade sexual. Vai fazer com que vocês se sintam mais seguros, com que vocês consigam compartilhar e experimentar, né, os seus anseios, os seus desejos de forma mais profunda. Então, hoje nós queremos compartilhar com vocês a importância do amor e do sexo caminharem juntos, para que vocês possam ter uma vida íntima ainda mais prazerosa. Então, a gente conclui com isso que o sexo em si, só o sexo, ele não traz uma plenitude para algum relacionamento, mas ele precisa caminhar junto com o amor, para que os dois sentimentos juntos se completem. Então, eu gostaria que o meu esposo compartilhasse um pouco mais sobre isso e que você possa ter clareza daquilo que nós estamos falando hoje. Olá, meu nome é Edson, né, como ela me apresentou, sou esposo da Rosângela. E eu quero trazer para vocês qual que de fato é o propósito da relação íntima, da relação sexual. O que nós temos percebido no decorrer dos anos, né, acompanhando casais, aconselhando alguns casais e aprendendo, né, conforme alguns cursos e materiais que nós tivemos acesso, é que de uma forma incompleta as pessoas têm uma percepção do que de fato é uma vida íntima, do que de fato é uma vida, né, de intimidade sexual. E se for olhar de uma forma geral, nós percebemos que a grande maioria tem um conceito estabelecido que a vida sexual se limita simplesmente em trazer prazer para si. Então as pessoas entendem muitas vezes que a vida sexual se resume em o quê? Eu vou obter algum prazer, eu vou chegar no orgasmo. Então esse tipo de entendimento nos traz uma visão muito limitada do que de fato é a vida sexual e que de fato o propósito dela. Então assim, olhando também antigamente, né, alguns anos atrás, o sexo era visto só para procriação. Então assim, as pessoas mais antigas ou até alguns religiosos enxergavam que o objetivo do sexo era procriar, ou seja, ter filhos. E então as pessoas viviam de uma forma muito limitada no sentido do que de fato é a vida sexual, o que é realmente a relação íntima. Mas nós queremos aqui abranger a sua visão e mostrar para você que a vida íntima, ela afeta, ela interfere muitas vezes em muitas áreas da nossa vida e ela é fundamental, né, para muitas áreas da nossa vida. Então a maneira mais profunda de se relacionar com uma pessoa é através do ato sexual. E olha só, muitas pessoas têm vivido de uma forma muito insatisfeitas, infelizes,
devido a essa falta de visão, dessa clareza do propósito da vida sexual. E eu quero dizer, uma vida sexual saudável, onde há um conceito claro, né, no nosso entendimento, vai proporcionar que áreas do nosso psicológico e até espiritual sejam afetadas. Isso é muito importante, isso também nos leva realmente a ter uma relação, ter um desenvolver muito mais saudável. Então, assim, quando nós nos relacionamos, o que as pessoas não enxergam, muitas vezes, e nós queremos aqui, né, mostrar, é que a nossa alma, ela é diretamente afetada através desse ato. E assim, você fala para mim, Edson, alma? Mas como assim? Olha só, a nossa alma, ela é composta de 3 aspectos. É a nossa mente, as nossas emoções e as nossas vontades. Então, uma vez que realizamos o ato sexual com o nosso parceiro, com o nosso cônjuge, normalmente o que acontece? Essas áreas são afetadas, essas áreas são transformadas. E à medida que ocorre, né, o relacionamento que ocorre, e conforme a minha esposa disse, em decorrência de um ato de amor, né, não simplesmente com esse conceito de trazer prazer, mas acima de tudo, em decorrência de um relacionamento afetivo de amor, o que acontece? Essas áreas são afetadas e há uma crescente nessas áreas. Na nossa maneira de nós enxergarmos as coisas, as nossas emoções sendo estruturadas e as nossas vontades alinhadas realmente ao propósito. Então, assim, mesmo de uma forma inconsciente, as pessoas não têm dimensão do alcance que é a vida sexual. Então a vida sexual não se resume simplesmente a atingir um orgasmo, mas ela afeta diretamente nossa vida emocional. E assim, eu quero dar continuidade a isso, né, que a minha esposa quer realmente mostrar um ponto-chave da vida sexual. Então, alguns casais, eles têm investido pouco, quase nada na sua vida íntima, na sua vida sexual. Com relações sexuais, às vezes, muito rápidas, ou de forma a apenas atingir o orgasmo, na maioria das vezes os homens, e aí não se investe o quanto deveria se investir nessa questão, já que é uma área tão importante do relacionamento, do casamento. Não que a intimidade sexual não possa acontecer de várias formas, é importante que haja mesmo essa variação e variedade, às vezes, de posições, de lugares, não precisam também se investir tanto tempo todos os dias, mas às vezes acontecer de forma rápida, mas não que isso tenha que ser uma regra, porque dá a impressão de que se tem banalizado o ato sexual durante o casamento. E aí a gente precisa dar uma atenção que é devida nessa área, para que ambos estejam satisfeitos e felizes nesse relacionamento. Então, antigamente, quando os casais casavam, eles tinham uma lua de mel de 1 ano. Já pensou ter uma lua de mel de 1 ano? Então, eles investiam um período de 1 ano para agradar um ao outro, para descobrir o que mais agradava o cônjuge, o que o cônjuge mais gostava. E aí os homens, eles eram até afastados dos seus serviços lá militares, de lutas nas guerras, para que eles pudessem, durante esse 1 ano, apenas satisfazer a sua esposa, trazer alegria e satisfação para esse casamento, para esse relacionamento. Hoje nós não vivemos mais esse tipo de contexto. Na verdade, alguns casais até pulam essa etapa da lua de mel. E aí acaba empobrecendo, né, essa área que é tão importante, que nós deveríamos investir mais. Então, hoje não é raro a gente ver casais que suprem as suas necessidades através da masturbação, pornografia, traindo o seu cônjuge, né? E alguns com a desculpa de que estão buscando fora aquilo que eles não têm dentro do relacionamento. Então pare para pensar, quanto tempo você tem investido no seu relacionamento, não apenas durante o ato sexual, mas assim como o meu esposo, né, vai compartilhar, nós precisamos gastar tempo em romantismo.
é investir mesmo em conversa, em atitudes amorosas, para que o sexo não seja algo separado do amor. Na verdade, eles devem caminhar juntos. E nós lemos um livro que fala muito claramente sobre isso, que os homens eles usam uma lente de óculos azul e as mulheres usam uma lente de óculos cor-de-rosa, que é para mostrar que os dois eles têm percepções distintas e necessidades diferentes também dentro do relacionamento. E isso inclui a vida íntima também. Então que você possa ser sensível à necessidade específica do seu cônjuge, de satisfazê-lo por completo. Ok. E eu quero finalizar mostrando qual que é o padrão correto para uma vida sexual regular e satisfatória. Né? Qual que, se pudermos estabelecer um padrão saudável, de acordo com as nossas experiências e de acordo com o que a gente tem estudado, né, através, né, de outros casais e através de muito, né, conteúdo que nós estudamos. Então, olha só, dentro de um relacionamento, né, tanto o marido como a esposa, eles têm funções. E é natural de cada um exercer de uma forma espontânea essas funções. Então, por exemplo, o fator do homem ser um líder, ser o provedor, ser aquele que muitas vezes ele carrega mais a carga pesada. Isso é natural do homem, já faz parte da estrutura do homem. E com isso, nós enxergamos que há uma estrutura e há uma distribuição, né, de funções que trariam mais saúde para o relacionamento. Então, primeiro, a questão o homem ele deve tomar a iniciativa. Ah, então Edson, você está dizendo para mim que a mulher não pode tomar iniciativa? Não, pelo contrário. Né? É saudável também que a mulher tome iniciativa. Mas qual que seria a iniciativa do homem? De oferecer amor, né? De oferecer atos de amor. Então, como que começa uma relação sexual? Muitos pensam que é a partir do momento que os dois se deitam, né, desnudos dentro na cama. Mas na realidade não é dessa forma. Né? O ato sexual começa logo ao amanhecer, logo quando há o despertamento. Então vamos imaginar uma cena clássica assim e comum que a gente vê por aí nos casais. Então o homem ele vai para o seu trabalho, a mulher também, e logo pela manhã quais são as atitudes de amor que um homem poderia ter para cultivar isso no coração da esposa? Porque nós percebemos que assim, a forma da mulher receber amor é diferente da forma do homem receber amor. Então, no ato sexual, o homem ele atinge realmente essa percepção muito mais rápido. A mulher precisa de um certo processo. E aí, que tem, a gente tem observado que há uma grande confusão e é com base em muitos ensinos errados. Que o quê? Qual que é o problema, muitas vezes, de alguns casais? Né? Dizem por aí, é a questão da posição, é a questão... muitas vezes da forma como o homem toca. Né? Em partes isso pode ser até verdade, mas na realidade nós percebemos que o que há mais déficit nas atitudes de ambos são os atos de amor. Então, por exemplo, como a mulher exige um processo maior, mais delongado, para ela alcançar realmente essa predisposição a ter o ato, então o homem sabiamente ele precisa ter atitudes amorosas no decorrer do dia. Então, assim, como eu falei, o homem ele precisa tomar a iniciativa do quê? Né? No decorrer do dia, tratar a sua esposa com apreço, com gentilezas, com palavras amorosas, de uma forma honrando e bendizendo a sua esposa. Então, assim, o natural, né, deveria ser que o homem ele cultivasse isso. E qual que é a visão que o homem deve ter? Que a mulher é como se fosse um jardim secreto. E nós sabemos, para você se adentrar a um jardim secreto, você só terá acesso quando você for convidado. E esse convite começa com os atos de amor. Quando, digamos assim, a mulher no papel de jardim, ela observa que essa atitude é bem-vinda. Então, assim, o homem ele precisa cultivar durante o dia. Né? E assim, eu não estou falando só de palavras,
né, que vai apontar para o ato sexual, mas que aponta para a identidade da esposa, né, que reafirma muitas vezes a identidade da esposa, né, que muitas vezes são palavras que vão levantar, né, o ânimo, a motivação da esposa. E assim vai construindo um ambiente, né, saudável para o ato sexual. Uma vez que o homem entende esse processo, a relação de ambos vai crescendo e você vai começar a perceber, homem, que a sua esposa vai estar cada vez mais disposta e aberta para esse tipo de ato. E o que a gente muitas vezes enxerga é aquela velha questão. O homem ele só pensa em sexo e a mulher está cansada de se ver como um objeto, né, fica entristecida e muitas vezes se fecha para a relação sexual. Mas o caminho eu já mostrei. Né? Nós aqui mostramos que há um caminho, há um padrão correto de se viver a dois. Né? O ato sexual é algo que vai acrescentar grandemente na relação. Então ele afeta, como falei, nas áreas emocionais, afeta nas áreas sexuais e afeta também na questão intelectual, né, de como se descobrir um ao outro. Então, assim, quando nós colocamos as nossas energias e o nosso foco na direção correta, pode ter certeza, a relação vai florescer e vocês vão desfrutar de um novo tempo no seu relacionamento. Então, ficamos por aqui, né? Nós somos gratos que você assistiu até aqui. Se há alguma dúvida quanto que nós falamos e compartilhamos, se algum momento gerou alguma dúvida ou alguma questão, né, pode mandar mensagem para nós, né, diretamente. Tem no nosso site o nosso número de celular, o WhatsApp, né, que a gente usa comercialmente. E assim, todos os canais nós damos total liberdade para você nos procurar, porque a nossa alegria é vê-los realmente com um casamento restaurado, com um casamento reestruturado, né, e com uma vida sexual, né, caminhando realmente na direção correta, para que ambos tenham prazer e alegria dentro do seu relacionamento. Ok? Ficamos por aqui e até mais. Até mais. O que você acha? Nossa, eu quis estender, hein?